paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem. Estamos aqui para dar sequência à nossa aula no Panorama Bíblico, né? Aula 23, que tem por título Raças e Nações. Gostaria de convidar você para que você pudesse inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos e que juntos nós pudéssemos buscar o Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar, eu quero te adorar por quanto o Senhor é bom, a tua misericórdia é formidável, é fantástica, é maravilhosa. Queremos invocar o teu Espírito, Senhor, para que possa nos orientar, nos ajudar, nos convencer, Senhor, ó Deus, de assimilar a tua verdade, praticar a tua verdade, viver a tua verdade e guardar ela no nosso coração para não pecar contra ti. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude, Senhor, a guardar a tua palavra, a conhecer a tua palavra, a te conhecer mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Bem, queridos, estamos aqui para dar início, né, à nossa aula 23, né, que tem por título Raças e Nações, ou a terceira dispensação, que é conhecido como o governo humano. Amém? Bem, nós temos visto, a partir da aula de número 8, né, Deus iniciando a primeira dispensação com a criação, né, de todas as coisas, né, e criando o homem, né, criando o Éden, e na banda oriental constrói um jardim, né, e ali coloca o homem e fala com o homem, né, no capítulo 2, do versículo 16, 17, dizendo que de toda árvore do jardim ele poderia comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comeria, porque certamente se comesse morreria, né? Certo? E Deus, né, percebe que o homem, né, está só, né, e Deus faz vir sobre o homem um sono, tira da costela, uma costela do homem, cria a mulher, né? E nós vamos ver ali no capítulo 3 que o inimigo das nossas almas, ele, por meio da serpente, consegue seduzir a mulher, fazer com que a mulher coma daquela fruta e dá para o homem come, né? Adão morde aquela fruta, come aquela fruta, e Deus agora percebe toda essa situação, tem que trazer um juízo para esta situação, né? Nessa dispensação da inocência. E Deus agora vai trazer um juízo para a serpente, vai dizer que ela vai ter que se arrastar, vai comer pó, e vai falar, para trazer um juízo para Satanás, né, dizendo que agora, né, tá, ele vai colocar inimizade entre Satanás e a mulher, né, e a semente da mulher, né, da semente da mulher vai nascer alguém que vai ferir, né, a cabeça de Satanás, né? E agora vai falar para a mulher que ela vai trazer um juízo para a mulher, né, falando que ela vai agora, né, ter filho, né, vai dar à luz com grandes dores, né, e o desejo dela vai ser para o seu marido e ele vai dominar ela. Agora também vai trazer um juízo para o homem, né, dizendo: por quanto ouviu a voz da tua mulher no começo da árvore que eu ordenei, né, que não era para comer, não comerá delas, né? Agora, maldito ser a terra por causa de ti, maldita é a terra por causa de ti, né? Com dor comerás, né, todos os dias da tua vida. Espinho e cardo também te produzirá, e comerá erva do campo, e com o suor do teu rosto tu vai comer o pão, até que se torne para a terra, porquanto dela foste tomado, e por quanto dela. E agora, depois que Deus, né, libera esse juízo sobre o homem, né, no versículo 15, quando ele fala, Deus está estabelecendo a fé que vai vir
né, uma semente da mulher que vai mudar essa história. Então eles entendem isso. Agora no versículo 21, Deus, né, vai, né, trazer uma túnica, vai cobrir o homem e a mulher, ou seja, uma túnica de peles, quer dizer, um animal morreu, um inocente morreu para que eles pudessem viver. Deus estabelece alguns princípios no versículo 15, a fé, e estabelece agora o meio de comunicar pelo versículo 21, mostrando que Deus vai se relacionar com o homem por meio do sangue. E Adão e Eva agora ensinam os teus filhos, né, a se comunicar com Deus, a se relacionar com Deus, a sacrificar, né, a Deus por meio do sangue. E Abel o faz muito bem. E nós vemos que o inimigo, nessa segunda dispensação, na dispensação da consciência, do conhecimento do bem e do mal, ele fica desesperado, ele tenta de todas as formas fazer com que a mulher, né, não gere a semente, aquele que vem para esmagar a sua cabeça. E nós vemos isso, né, que Deus ele fica desesperado quando ele percebe que o inimigo tem chegado, trabalhado, né, de uma forma que fez com que Deus olhou para o ser humano e arrependeu de ter criado o homem e todo animal na terra. E Deus agora resolve destruir todo ser humano e todo animal. Mas Deus olha para a terra e vê, encontra um homem justo, reto, temente a Deus, né? Tá? E que andava com Deus, que era Noé. Noé, que tem um nome que significa consolo, né? Tá? E se você olhar, né, quando ele nasce, Noé nasce, o seu pai Lameque, né, que vai dar o nome, né, dele, né, de Noé, ele vai falar o porquê que ele chama Noé. Veja bem, olha, no versículo 20, quando, né, ele nasceu, né, o significado do nome, ele vai dizer, tá? Quando ele nasceu, chamou Noé, e vai dizer, este nos consolará acerca das nossas obras, do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, a terra já estava amaldiçoada, né, porquanto o homem não buscava a Deus, mas Noé, ele seria o consolo. Deus iria usar ele para mudar a situação, né? Ok? Então Deus acha agora Noé, né, aquele que serve de consolo, aquele que Deus ia usar agora para mudar, né, a situação dos projetos de Deus, ou seja, continuar o projeto de Deus por meio de Noé. Deus agora vai destruir todas as coisas, vai trazer o juízo pelo meio do dilúvio, pelo meio das águas, e vai falar para Noé construir uma arca, colocar animais, porque vai vir o juízo de Deus por meio das águas, né? E você conhece a história, nós estudamos sobre isso daí, veio o juízo, né? Choveu 40 dias, as águas levou 150 dias, né? Depois do dilúvio, né? Da chuva, das águas, né? Brotar de dentro da terra e vir de cima da terra por 40 dias, né? Levou 150 dias para a água baixar, e depois ainda levou, né, mais ou menos, né, mais 170 dias para secar todo o barro, todas as coisas. Levou na média de um ano, desde o dia que Noé entrou na arca até o dia que Deus abriu a porta da arca. E quando Deus abriu a porta da arca, nós vemos que Deus agora, né, antes de abrir, vai falar com Noé, né, ali no capítulo 8, né, capítulo 8 de Gênesis, né, no versículo 16 a seguir, nós vemos que Deus agora vai falar com Noé. No versículo 15 vai dizer, então falou Deus a Noé, ou seja, antes de abrir a porta da arca, sai da arca tu e a tua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos, todo animal que está contigo, toda carne
de ave, de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traz para fora contigo, povoe abundantemente a terra, frutifique e multiplique sobre a terra. Nós vemos que Deus também está falando, né, aquilo que falou para Adão e Eva no capítulo 1, no versículo 28, quando Deus disse para eles, né, justamente para que eles fizessem o quê? Sabe? Para que eles frutificassem, multiplicassem, abundasse na terra, né? E Deus vai falar para eles ainda, né? Olha o que Deus vai: sujeitai a terra, né? Dominai sobre o peixe do mar, sobre a ave do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra, né? E Deus agora está repetindo esta verdade para Noé e os seus filhos, né? Então Noé sai, né, com a sua mulher, com os seus filhos, com as mulheres, tira os animais, e nós vamos ver que a preocupação de Noé agora, depois de fazer isso, né, justamente, né, é de edificar um altar, né? Por quê? Porque ele entende que Deus está começando um novo tempo e escolheu ele, a sua família, escolheu ele para liderar, escolheu ele para governar, né? E agora, né, ele vai agradecer o Senhor, ele vai edificar um altar. E ao edificar o altar, a Bíblia vai dizer que ele oferece holocausto ao Senhor, né? No versículo 20 do capítulo 8, né? E a Bíblia também nos relata que aquilo que ele faz vai mexer com o coração de Deus, porque aquilo que ele faz quando ele está, né, ali oferecendo sacrifício para Deus, aquela fumaça sobe a fumaça, e a Bíblia vai dizer no versículo 21, né, do capítulo 8, né, que aquele cheiro suave chegou nas narinas de Deus, né? E agora o Senhor disse no seu coração, né? Ou seja, aquilo que faz com que ele oferece a Deus vai fazer com que Deus mude algo no seu coração. Ele vai dizer no seu coração, olha o que ele vai dizer: não vos tornarei mais amaldiçoar a terra. Ou seja, na primeira dispensação, né, ele amaldiçoou a terra, né? Nós vimos ali, né, no versículo 17, no capítulo 3, né, que quando ele vai dar o juízo para Adão, né, o homem não ia suportar, né, o peso do juízo de Deus, né, da maldição de Deus, né? Então Deus transfere para a terra agora fica improdutiva, o homem tem que trabalhar, a terra gera espinho e cardo, e com o suor do seu rosto vai ter que trabalhar todos os dias, tá? E agora Deus diz que não vai voltar a amaldiçoar a terra, porque na segunda dispensação nós vimos que Deus também, né, ele agora, ele vai destruir a terra. O desejo dele é destruir a terra, né? Com as águas. Mas ele agora ele vai dizer: não vou fazer mais isso, né? Porquanto o homem é mau desde a sua meninice, tá? Eu não vou tornar mais ferir todos os viventes como eu fiz. Enquanto a terra durar, né? Sementeira, ou seja, plantio e colheita vai ter. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Ou seja, o tempo, a vida vai continuar, as estações vão existir, né? A terra vai produzir e eu não vou mudar nada. Ou seja, Deus mudou depois que recebeu um sacrifício. Eu quero aproveitar para dizer, olha, que quando nós adoramos o Senhor, isso mexe com o coração de Deus. Isso faz com que Deus toma a decisão de tirar a maldição, de abençoar, de mover, de curar, de libertar, né? Às vezes, veja bem, ele está oferecendo, edificando o altar e oferecendo por gratidão a Deus, por aquilo que Deus tem feito na vida dele. E Deus está trabalhando na terra. Enquanto você adora, Deus está trabalhando na terra. Você está oferecendo elementos para Deus trabalhar na terra. Muitas vezes a gente quer sacrificar e queremos receber resposta. Não. Sacrifica e entenda que Deus está fazendo, porque Deus tem uma aliança com você, em nome de Jesus. Tanto é que essa aliança fica bem patente, porque a Bíblia vai dizer
que no capítulo 9 agora, né, Deus vai começar, né, estabelecer novas ordens, criar novas leis, né, e vai começar dizendo justamente, né, olha, Adão e Eva não, Noé. Agora veja bem, e abençoou Deus a Noé e seus filhos, disse: frutificar e multiplicar e encher a terra. Você vai ver que ele vai estar repetindo novamente aquilo que ele disse dentro da arca. Agora está dizendo fora da arca para eles, né? E olha, se fosse só até aí, parece que o homem, né, estava sem autoridade, estava sem domínio. Mas ele vai dizer: olha, presta atenção, né? O temor de vós e o pavor de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre toda a ave do céu, sobre toda, né, que se move sobre a terra, sobre todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo quanto se move, né, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva do campo. Ou seja, agora, né? Veja bem, lá na primeira dispensação, Adão e Eva recebeu poder, sim, recebeu poder, né, sobre todo aquilo que se move sobre a terra, mas ele só podia comer ervas, capim não, ervas, mas agora vocês vão comer ervas, né, e você tem poder sobre todo aquilo que se move, mas você também pode comer eles. Você pode comer carne agora. Olha o nível de autoridade que Deus está dando para essa nova dispensação, né? Veja bem, tá? A partir do dilúvio, Deus estava estabelecendo, né? A partir do dilúvio, Deus estava dando juízo e agora estabelece um novo governo na terra. Está dizendo, o dilúvio está dizendo, Deus vai estabelecer um novo governo na terra, um novo reino na terra. Agora Deus estava dando lei, estava dando ordem, criando para indicar que agora ele vai governar sobre o homem, né? Tá? E que ele vai escolher uma pessoa para governar esse homem. Mas a atitude dele com Noé está indicando: Noé, estou te escolhendo. E falou com Noé e abençoou a Noé e a seus filhos. E está dizendo: Noé, veja bem, Noé, você não pode gerar, mas seus filhos podem. É com eles que vai frutificar, é eles que vão multiplicar, é eles que vão espalhar na terra e você vai governar sobre eles. Aleluia, tá? E nós vamos ver, né, que Deus vai prometer uma coisa. Olha, eu não vou acabar mais com o ser humano, né, com as águas. Fica bem tranquilo, sabe? Fica bem tranquilo, sabe? Eu não vou acabar, tá? E por isso eu vou estabelecer, né, um sinal, uma aliança com você, tá? Eu vou estabelecer uma aliança com você. No versículo 11 do capítulo 9, olha, presta bem atenção. Eu convosco, né, convosco estabeleço a minha aliança, que não será a terra mais destruída, né, toda a carne, né, pela água do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Deus está dizendo que não vai mais destruir a terra, estabelece uma aliança com Noé, né, estabelece, né, e diz a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 5, Deus traz uma revelação para Pedro, dizendo, né, no versículo 5, 6, 7, dizendo: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus, existiu a terra, que foi tirado das águas, e no meio das águas subsiste. Tanto é que a água acima do céu, água abaixo do céu, a água na terra e abaixo da terra, né? Nós estudamos isso também. E no versículo 7, Pedro vai dizer: mas o céu e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Veja bem,
Pedro está tendo uma revelação de Deus, falando, né, que a terra está guardada como um tesouro para o juízo de Deus, tá? Para o juízo de Deus, tá? Para a perdição, está guardada, né, tá? E se guarda para o fogo. Agora João, né, numa visão que ele está tendo dentro do céu, né, ali no capítulo 21, no versículo 1, ele vai falar: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe, tá? Olha, então nós vemos que Deus, quando ele estabelece uma aliança com o homem, para demonstrar essa aliança, né, ele vai colocar um sinal. Ele vai colocar um sinal para que o homem e ele possam perceber, tá, que ele tem uma aliança com Deus e que Deus tem uma aliança com ele. Esse é o motivo. Agora ele cria o arco-íris, e quando o arco-íris, né, está sobre a terra, vem sobre a terra, ele está dizendo para o homem: eu não vou acabar a terra com o dilúvio. E o homem teria que entender: o meu Deus não vai acabar a terra com o dilúvio. Aleluia. Amém? Desde o princípio, né, desde a primeira dispensação, né, ali com Adão, Deus entregou ao homem o dever de governar. Né? No capítulo 1, no versículo 28, ele deu o domínio, o governo, né, a autoridade para o homem controlar a vida aqui na terra. E essa ordem, agora nós vemos que não foi tirada também, porque quando Deus, né, fala com Noé, no capítulo 9, no versículo 21, no versículo 1, né, e diz que Deus abençoou, né, a Noé e seus filhos, e nós vemos que agora ele vai dar, né, não somente autoridade para ele dominar tudo, mas que ele pode comer também. Ele pode comer os animais. Ele pode comer os animais. Lá no início ele não podia comer, mas agora ele pode comer carne, né? E isso é bom, e eu gosto, né? Agora nós vemos que Deus está iniciando essa terceira dispensação, tá? Deus está estabelecendo um governo, Deus está estabelecendo o seu reino na terra, e ele está dizendo: esse meu reino vai ser dirigido por um homem, e o homem que eu escolhi, né, é Noé, né? Ele é justo, ele é reto, ele anda comigo, e apesar que ele anda comigo, ainda que ele anda comigo, ele vai ter algumas coisas que ele traz dentro do seu bojo, né? E a Bíblia diz que nós temos que mortificar a nossa velha natureza, que nós devemos nos afastar daquelas coisas que nos puxa para baixo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Romanos, na carta escrita aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 12, no versículo 13, que nós temos que nos aproximar de Deus, que nós temos que ter intimidade com Deus, que nós temos que nos voltar mais para Deus. Veja o que diz ali no versículo 12, no versículo 13. De maneira que os irmãos, sendo devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Amém, amém, meus irmãos. Veja bem, querido, nós vamos começar a ver agora, a partir do versículo 18, né, que vai começar a falar a respeito de alguma coisa que parece que está fora do contexto bíblico, tá? Porque, veja bem, eles saíram da arca, entraram 8 pessoas, né? Noé, sua esposa, 3 filhos dele e 3 esposas. Não é isso que entrou ali? Não é isso que nós vimos? Então, foi isso mesmo, querido. Então, o versículo 18, parece que tem alguma coisa que está fora desse contexto, porque ele vai falar, né, tá, que alguma coisa parece que não está se encaixando, né? Veja bem, vai dizer assim: e os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé.
ponto e vírgula. Com é o pai de Canaã. Ele vai falar de um personagem que ainda não existe, né? Tá? E no versículo 19 fala assim: esses três foram os filhos de Noé, e desses se povoou toda a terra, dos três, tá? Dos três. Mas Canaã, né, que é justamente o neto, que vai ser o neto de Noé, que vai ser o quarto filho de Cão, ele não existia, tá? E nós vamos ver, né, que agora Noé, né, vai é lavrador da terra, porque ele, né, a Bíblia diz, né, ali no versículo 18, 18 não, capítulo 3, né, capítulo 3, versículo 18, né, de Gênesis, que quando Deus amaldiçoou a terra, vai falar que agora o homem tem que trabalhar a terra, 18, 19, né, tá, que ele tem que comer, né, com o suor do seu rosto, né, e Noé era lavrador da terra, ou seja, tinha que lavrar a terra. Ele vem dessa geração em que a terra é amaldiçoada, né, a terra tem que ser trabalhada para eles poderem comer, né, e nós vamos ver que ele, mas antes disso, com certeza, a preocupação de Noé foi de construir uma casa, uma vez que ele aprendeu com Deus ser carpinteiro, construiu uma casa para ele, construiu uma casa com certeza para os seus filhos. Isso, claro que levou um tempo para que isso pudesse ser feito, né? Tá? E logo após ele vai para a lavoura, ou enquanto intercambia construção e lavoura, que precisam comer, precisam produzir, né? Porque há uma palavra de Deus, uma vez que Deus agora também retira a maldição da terra, mas a terra precisa ser plantada, precisa produzir fruto, né? E a Bíblia vai dizer, né, no versículo 20, e começou a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, né? Plantou uma vinha. E da vinha ele fez o vinho, né? Isso não é pecado, né? Não era pecado, porque era algo que Deus tinha plantado, Deus que tinha criado, né? A vinha, a uva, né? Deus que tinha dado a uva para eles, né? Que Deus criou todas as coisas. Foi Deus que criou, tá? E agora ele planta, né, a vinha, produz o vinho e bebe o vinho, tá? E até então, né, me parece que beber, plantar vinho era coisa normal dentro da cultura que existia, dentro daquela sociedade que existia. Não há problema nenhum, tá? Diz o versículo 21, que ele bebeu do vinho, embebedou e se descobriu no meio da sua tenda, né? Bem, no versículo 22 vai fazer algo que parece que está fora do contexto também, novamente. E viu Cão, o pai de Canaã. Essa expressão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez-lo saber ambos os seus irmãos do lado de fora. Você vê que de novo vai falar de um personagem que ainda não existe, que é Canaã, tá? Não é de estranhar a sequência nesse verso, tá? Não é de, tá? Olha, nós vemos, né, que ele teve outros filhos, né? E a Bíblia vai relatar o nome dos filhos de Cão, né? Era Cuxi, né? Era Misraim, era Pute e era Canaã, o quarto filho. Cão teve 4 filhos, tá? Mas está fazendo referência a Canaã, né? Tá? E aqui nós vamos ver, né, que isso que ele fez, né, que isso que ele fez no versículo 21, e viu Cão a nudez do seu pai, tá? Isso que vai gerar alguma coisa, vai gerar algo que vai vir sobre a descendência de Cão,
sobre esse filho, não vai vir sobre o seu primeiro filho chamado Cuxi, não vai vir sobre o seu segundo filho chamado Mizraim, e não vai vir sobre o seu terceiro filho chamado Put, vai vir sobre o seu quarto filho chamado Canaã, que é o quarto neto que Cão vai dar para Noé. Tá? Bem, e viu Cão, né, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. Aqui está a nudez. A nudez. Você vê, a nudez na Bíblia significa falta de proteção, né? A nudez na Bíblia significa vergonha. Tá? E o versículo 23 vai mostrar, né, na realidade, o comportamento desse menino, tá? Olha, então tomaram, né, versículo 21, 22, melhor dizendo, né, viu a nudez do seu pai e fez saber ambos os seus irmãos do lado de fora, tá? Os seus irmãos estavam do lado de fora, ele também teria que estar lá de fora, tá? Porque o pai dele, veja bem, se você pegar uma versão, né, da nova tradução da linguagem hoje, tá, a respeito desse versículo, você vai ver que ele bebeu e entrou no seu quarto, né, e ficou nu sobre sua cama. Tá? Agora nós vamos ver justamente que, né, ele entrou nesse quarto e foi ver a nudez do seu pai. Tá? Agora nós vamos ver aqui a atitude de alguém que tem prazer de ver o erro de alguém. Ou seja, tá? Ele deveria ter visto o seu pai cobrir a sua nudez, sair e ficar quieto. A atitude de Sem e de Jafé, tá? Que vai mostrar que, olha, que ambos, né, os dois, né, tomando Sem e Jafé uma capa, puseram sobre ambos os seus ombros, colocaram assim, um de cá, outro de lá, né, um de cá, outro de lá, vamos dizer, né, e indo virado para trás, cobrir a nudez do seu pai, quer dizer, indo de costa, né, e o seu rosto estava virado para o lado oposto, o seu pai estava aqui, né, então Cão pegou o pano, colocou aqui, e Jafé foi do outro lado, colocou do mesmo jeito, e os dois foram caminhando de costa e colocaram sobre o seu pai com o rosto virado para o outro lado. O pai estava aqui, o rosto virado para lá, e aqui uma capa para colocar sobre o pai, de maneira que não viram a nudez, não viram a vergonha do seu pai, né? Foram proteger o seu pai, foram cobrir a nudez, sabe? Uma coisa interessante, querido, que quando você olha justamente para o livro de Obadias, no versículo 12, né, vai falar justamente de alguém que tem prazer, né? Prazer, olha o que está escrito ali, olha, mas tu não devia olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do infortúnio, nem alegrar-se com os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem se alargar a tua boca no dia da angústia. Ou seja, tem alguém que tem prazer, tem alguém que tem alegria, tem alguém que, olha, que sai propagando, tá? Justamente, né, aquilo que não deveria fazer. Ele deveria honrar o pai, tá? Agora parece que agora eu começo a entender, né, como que Cão era, né? Ele era aquilo, né, que está dizendo justamente quem? Justamente Deus. Deus está dizendo por meio, né, no capítulo 8, né, no versículo 21, quando ele diz assim, e o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse no seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque
a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Não tornarei mais ferir todo o vivente como fiz. Ou seja, Cão era mau desde a sua meninice. Veja bem, eu quero crer e eu entendo que Noé criou os 3 filhos com muito amor, com muito carinho, tá? E eles 3 filhos entraram na bênção de Deus, né? Na aliança que Deus tinha com Noé. E não era só como Noé. E Deus falou assim, com você e com seus filhos. Olha, uma aliança não é para ser quebrada. Deus fez aliança com Noé e seus filhos. Uma aliança gera vida. Uma aliança gera bênção. Uma aliança gera saúde. Uma aliança gera libertação. E nós vemos aqui que Caim não, sai Caim dessa história. que Cão, ele quebra a aliança quando não honra seu pai. Tanto é que o primeiro mandamento com promessa vai ser justamente honrar pai e mãe. Independente do que meu pai e minha mãe estão fazendo, eu tenho que honrar eles. Se eu puder cobrir eles como fez Sem e Jafé, tá? Cobrir a sua vergonha, cobrir a sua nudez, tá? Eu não tenho que propagar, eu tenho que cobrir. Você pode glorificar o nome do Senhor, meu querido. O que nós temos que fazer é justamente isso, é cobrir a vergonha dos nossos pais. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então agora eu começo a entender, tá? Justamente o porquê está citando, tá? O porquê está citando justamente o fato de Cão ser pai de Canaã, tá? Agora eu começo a entender. Sempre que a Bíblia ela relata esses fatos, né? Nós temos que prestar atenção. Aparece a genealogia, nós temos que prestar atenção. Por que ele está ressaltando? Cão é pai de Canaã, tá? Por que ele não citou também algum filho de Sem ou Jafé? Não, tá? Quando nós vemos essa situação, tá? Nós vamos ver que agora no versículo 22, né, do capítulo 9, quando Noé fica sabendo, né, tá? O 22 não, o 24 e o 25, né, tá? No 24 vai dizer assim, despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor fizeram, tá? Cão era o filho do meio, né? Tá? E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Olha que coisa interessante. Agora Noé vai amaldiçoar esse personagem que ainda não existe. Maldito seja Canaã. Tá? Por que ele não amaldiçoou? Maldito seja Cuxi, o primeiro filho. Não amaldiçoou o segundo filho Misraim. Não amaldiçoou o terceiro filho Put. Foi amaldiçoar o quarto filho, né? Algo para você pensar. Nós vamos ver isso daí, sabe? Bem, Deus é justo, né? O que nós podemos concluir que o ato de Cão, né, tá? Revelando a nudez, tá? Mostrando a vergonha do seu pai, né? Tá? A gente vê que isso fez com que Deus, né? Né? Agora vai usar a Noé para profetizar, tá? Sobre os filhos, tá? Quando ele diz assim, maldito seja Canaã, né? Ele está dizendo algo interessante. Olha, Cão,
tá? Presta bem atenção, tá? Maldito seja Canaã. Essa expressão de Noé significou o que Canaã iria ser para o seu pai, Cão. Canaã iria envergonhar a Cão, né? Canaã iria desonrar a Cã, tá? Canaã iria menosprezar o pai, que tanto criou com amor, tá? Assim como o Cão tinha feito com Noé, né? Ou seja, Noé estava dizendo para Cão: você vai colher o que você plantou, tá? Por isso, o primeiro mandamento com promessa, filho, é honrar a pai e a mãe, tá? Bem, quando nós começamos a olhar para a Bíblia Sagrada e vamos ver a história da descendência, né, de Canaã, o povo cananeu, tá? Olha, falar em povo cananeu, vou mostrar para você aqui, né, aonde habitou o povo cananeu. Os filhos de Canaã, aonde habitou. Esses verdinhos aqui, tudo é filho de Canaã, tá? Mas antes de falar de Canaã, tá? Eu vou mostrar aqui a genealogia, tá? Eu fiz esse mapinha aqui para você. Noé, tá? Seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Em vermelho está os filhos de Sem, que são Elão, Assur, Arfaxad, Lude e Arão. E os filhos de Cão, que são Cush, Mizraim, Pute e Canaã. E os filhos de Jafé, que são Gomer, Mesaque, Madai, Javã, Turbal, Meseque e Tiras, tá? Aí tem os netos, né, de Sem, né, que são os netos de Sem por meio de Arã, que são os Hur, Geter e mais, por meio de Afaxad, que é Selá. De Cão, os netos por meio de Cush, que é Selá, Havilá, Sabitá, Ramá, Sabetá e Nihod. Por Canaã, aqui são 11, os 11, aqueles verdinhos que eu te mostrei lá, né, de Canaã, que são o povo cananeus, os cananeus. Depois nós temos os tataranetos. Isso daqui tudo é uma genealogia apresentada, né, no Gênesis capítulo 10. Capítulo 10. Amém, queridos? Tá? Então, agora eu começo a ver que esse povo aqui, aonde esses são os filhos de Canaã, né? Foram um povo, né? Que ocupou essa terra, tá? Que tinha práticas medonhas, que sacrificava os seus filhos, que adorava outros deuses, que adorava Baal, Astarote, criaram deuses para si, tá? E agora Deus vai mandar exterminar esse povo, vai ser esse povo, essa terra, esse povo vai se tornar em 7 nações, né? E que agora Deus vai criar, né, um povo chamado, né, Israel, que vai ocupar essa terra aonde habita os cananeus. Lembra disso? Lembra disso, tá? Então agora eu começo a entender, né? Né, justamente essa situação, tá? Bem, a maldição que Noé está dizendo, maldito seja Canaã, tá? Ele não está falando de boca para fora, não. Ele não está falando porque ele estava envergonhado, não. Quando um patriarca, ele abria sua boca para bem dizer, o filho era abençoado. Ou para maldizer, o seu filho era profecia dada por Deus. Ele ia falar
querendo ou não querendo, né? E isso é provado por várias passagens na Bíblia. E eu quero mostrar uma para você aqui, que está justamente em Gênesis capítulo 27, no versículo 38, 39 e 40, quando Jacó, ele disse para os seus filhos. Veja no versículo 38. E disse Esaú a seu pai: tem o Senhor só uma benção, meu pai? Abençoa-me também, a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverá, e a teu irmão servirá. E acontecerá também, porém, que quando te assenhorares, né, então sacudirá o teu jugo do teu pescoço. Ou seja, eles vão te dominar, né? E você vai lutar para não ser, né, escravo, mas vai ser escravo. Você vai sacudir o jugo, mas eles vão te assenhorar, né? Então, olha, veja bem, tá? Quando um patriarca profetizava sobre a sua descendência, acontecia. E foi o que aconteceu com Noé. Maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Né? O que Noé profetizou, né? Nós vemos que aconteceu com o povo cananeu. Né? Se você vê, tá? Olha, se você vê, olha, no livro de Gênesis, Gênesis, exatamente, Gênesis, capítulo 15, tá? Capítulo 15, eu vou com você até lá, tá? No versículo, deixa eu só ver qual o versículo aqui, tá? É quando Deus está falando com Noé, né, que ele ia viver, né, ia morrer de boa velhice, e que o povo de Deus iria, né, ser levado, seria ser peregrino numa terra distante, né, tá? Viveria ali, tá? E no versículo 14, mas também julgarei as nações a qual ele tem que servir, e depois sairá com grande riqueza, tá? Ele vai viver 400 anos lá. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida de justiça dos cananeus, dos amorreus, ainda não está cheia, tá? E quando ele vai sair de lá, você vai ver, né? Agora, Êxodo, capítulo, né, 3, quando ele vai falar, né? Ele vai falar que ele vai dar uma terra para ele, a terra dos cananeus, e que lá existe 7 nações. A toda os 11 filhos de Canaã vai se tornar 7 nações. Né? Você pode ir comigo, Êxodo capítulo 3, né? Tá? Olha as nações que ocupam essa terra agora, que Deus, a terra que mana leite e mel, a terra que mana leite e mel, olha que coisa linda, olha, olha lá, qual é? Ó, portanto, versículo 8, portanto eu desci para livrar-lo da mão do egípcio e para fazê-lo subir da terra, né, e para a terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, dos perizeus e dos heveus, dos jebuseus e de todos os zeus, né? Vocês vão tomar essa terra, vocês vão destruir esse povo, tá? Você entende isso? Agora veja bem, querido, tá? Canaã, ou Cão, recebeu, né, uma maldição, né, na sua descendência. Mas veja o que a atitude de Sem e de Jafé, veja o que gerou em Deus. Veja o que gerou, né? Ali Gênesis capítulo 9, no versículo 26, vê o que Deus gerou para eles, por meio da boca do profeta, né, do patriarca Noé. E disse Deus no versículo 26, e disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Veja bem, ele não está dizendo seja Cão por servo, seja Canaã. Ele não está dizendo seja Cuxi por servo, seja, não.
seja Put por servo, seja Mizraim por servo. Não, seja Canaã por servo. Tá? Olha que coisa interessante. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Ele está dizendo, a atitude de cobrir a nudez do seu pai. Eu estou passando, ele vai ser a autoridade de Deus na terra. Tá? Bendito seja o Senhor Deus de Sem. A atitude dele está dizendo, esse vai ser o que vai assumir o meu lugar agora. Tá? E Canaã vai ser escravo, Olha o que ele vai dizer no versículo 7. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Ou seja, que que Jafé agora, pela atitude dele, ele vai receber a bênção de de espalhar-se na terra, né? Espalhar-se na terra de forma tal. E ele vai habitar nas tendas de Sem, ou seja, as bênçãos que vão sobrevir sobre Sem, tá? Vai ser transferida também para Jafé. Tá? E Canaã vai ser escravo deles também. Olha que coisa interessante. A atitude de Cão gerou maldição, mas a atitude de Sem e de Jafé gerou bênção. A atitude de Cão quebrou a aliança, e a aliança quebrada gera maldição, gera destruição, gera morte. A atitude de Sem e de Jafé demonstra: eu estou zelando da minha aliança, eu não quebrei a minha aliança. E uma aliança, quando não é quebrada, ela gera autoridade, ela gera vida, ela gera bênção, Veja bem, tá? Por isso nós temos que cuidar da nossa aliança. Você tem uma aliança com Deus? Zela dela, cuida dela, vive ela, em nome de Jesus. Veja bem, Deus, através da boca de Noé, estava profetizando, né, as características principais que teriam os 3 filhos de Noé no seu descendente. Está dizendo, olha, Sem é autoridade. Noé, né? Noé não, Jafé, tá? Vai ser, né? Vai ser o agente de propagar a minha palavra, né? E Cão vai ser servo, vai ser quem vai trabalhar de forma, né? Vai ser escravo, né? Olha, servo subentende que haveria homem dominando, haveria homem governando o homem. Quando vem a palavra servo, a gente tem que subentender que vai ter alguém governando alguém, tá? Então, Sem é governo. Sem é governo. As nossas atitudes de preservar a nossa aliança gera bênção, tá? Nós vemos aqui, né, a profecia de Noé, colocando Sem e Jafé, tomando eles como líderes e Sem como cabeça, tá? Aleluia! Olha, hoje quando nós olhamos para as nações, vemos que realmente, né, a maior extensão, o maior domínio está sobre o povo de Jafé, o povo jaféticos. Nós somos semitas, tá? Semitas, porque pela tribo de Sem, tá, é que nasce um filho chamado como, né? Justamente, olha, Arfaxad, que gera Selá, né? O seu filho, que gera Éber, que gera 2 filhos, Peleg e Jacotã, né? E Jacotã que gera, olha, 13 filhos, tá? Olha, que eu vou mostrar para vocês aonde vai habitar esse pessoal, ok? Tá?
em nome de Jesus. Eu creio que é aqui. Veja bem, que coisa maravilhosa. Olha, aqui é o povo cananeu, né? E aqui Tapute, né? Aqui está Misraim, aqui está Cuxi, tá? Entendeu? Tá? Aqui está, né, esses abençoados, né? Tá? Mas aqui está os cananeus. Aqui que vai ser o povo que vai se tornar escravo. Alguns dizem que a maldição de Noé, né, fez com que esse povo seja negro. Não tem nada a ver isso, tá? A África não é amaldiçoada. Aqui está o povo de Cuxi também, né, filho de Cuxi, netos de Cuxi, tá? Se você for seguir, tá? Mas aqui, veja bem, aqui tem um cara aqui, ó, Arfaxad. É a terra da onde isso aqui? A terra da Mesopotâmia. Aqui está a terra do Kuwait. Aqui está Ur dos Caldeus. Quem é que mora em Ur dos Caldeus? Mora um homem chamado Abraão, a qual Deus vai escolher que a partir dele Deus vai criar um povo, um povo que vai vir, né? E vai ocupar, vai dominar, vai povoar, vai conquistar essa terra aqui, a terra dos cananeus, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Você vai ver aqui, Arfaxade, né? Dele, ou seja, do povo semita. Arfaxade é semita. Aqui vai nascer um povo chamado Israel, que é um povo semita, que vai dominar essa terra e vai povoar essa terra. E dela vem Jesus. Jesus é descendente de Sem. Jesus é semita. E nós aceitamos a Jesus, nós somos semita. Nós não somos camita, nós somos semita. Camitas são amaldiçoado, né? Camita não. Cananitas que são amaldiçoados. Né? Somente um dos seus filhos que foi amaldiçoado, ok? Em nome de Jesus. Queridos, algumas perguntas vocês podem colocar aí, né? Depois, né? Você pode mandar aí por mensagem, tá bom? Cão, né? Cão significa preto ou quente, né? Nós não sabemos se cão era preto ou não, né? Mas os genes que deram origem à raça negra estavam em cão, tá? O próprio nome cão significa isso, quente ou negro, tá? Ok? Tá? E não tem nada a ver com maldição, ok? O que o amaldiçoado foi só Canaã, foi sobre ele, não foi sobre Misraim, não foi sobre Put, não foi sobre Cuxi, que povoaram aí, né, a África, e que também, né, existe uma parte lá de Jafé, ok? Em nome de Jesus, tá? Então, veja bem, Canaã era a tribo que descendeu de Cão e habitava na Palestina. Todo aquele povo foi expulso da terra prometida, né? Vieram de Cão, tá? Put é Líbia, né? Tá? É aquela região norte da África, tá? Misraim é Egito, né? Cuxi também, né? Era Etiópia, era a Etiópia, tá? Ok? Tá? Os filhos de Cuxi, né? Como mostrei ali para você, né? Vou voltar aqui. Os filhos de Cuxi, que aqui, se você ver aqui, né? Justamente da genealogia, Selá, Havilá, Sebitá, Ramá, né? Eles vão habitar justamente aqui, ó. Havilá, Sebá, daqui é neto de Cuxi, né? Tá? Eles vão habitar essa terra aqui, ok? Tá? Para a gente poder entender, tá? Em nome de Jesus, tá? Então, nós vemos, querido, tá? Que os descendentes de Cão, né? Eles foram ali para essa região norte.
Sem, né? Sem significa nome, tá? E deles, né, deu origem a Israel, tá? Delas vieram o povo árabe e o povo hebreu, que todos eles descendem, né, justamente de Isaac e também do outro filho de Abraão, né, que era justamente, eu esqueci o nome. Como que era o nome, Sandra? Oi? O filho de Abraão com a egípcia. Ismael, exatamente. Sandra é a minha esposa pastora, tá? Que está me cooperando comigo aqui, tá? E nós sabemos disso, tá? Então, eles são pai desse povo, tá? E Jafé significa expansão, o nome Jafé. Deles vieram a maioria dos povos da terra. Os russos, gregos, italiano, francês, espanhol, alemão, celtas, eslavos, escandinavos, setões, belga, anglo-saxônicos, holandeses, suíço, hindu, persas, búlgaros, japoneses e chineses, né? E provavelmente nós aqui também, tá? Eu sou semita, né? Da tribo de Jesus, tá? Bem, bendito seja o Senhor Deus de Sem, né? Entendeu? Sem, bendito seja, quando a gente faz a coisa certa, quando a gente preserva a nossa aliança, a gente é honrado por Deus. Amém? Veja bem, existe, na verdade, né, uma tribo aqui no meio aqui, tá? A tribo de um povo aqui, Nimrod, que povoou isso daqui, tá? Bem, na próxima aula nós vamos falar sobre esse abençoado. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, né? Qualquer coisa, né? Nos mande uma mensagem, comunica para a glória do nome do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te adorar, porquanto o Senhor é bom e a tua misericórdia, Senhor, lá dura para todos sempre. Nos ajude, Senhor, ó Deus, com esta palavra. Nos ajude, papai querido, ó Deus, a guardar ela, a buscar mais ela. Eu sei que o Senhor tem muito mais para revelar para nós por meio dela. Em nome de Jesus. Que teu Espírito, papai querido, ó Deus, continue nos conversando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus vos abençoe.